noite, na paz de Cristo, amados e amadas, sejam todos e todas bem-vindos mais uma vez à nossa live e à nossa semana de oração na glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos iniciar a nossa meditação no livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 21, que diz assim a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Versículo 22 diz assim: Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém. Hoje eu quero convidar você para fazê-la comigo. Nós vamos orar o Pai Nosso. Amém? Queria que você juntasse a gente aqui. Não precisa abrir seu microfone, nem sua câmera, mas eu queria que você orasse comigo a oração do Pai Nosso, que diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para todos sempre. Amém. Que o Senhor, nesta noite, por meio do teu Espírito Santo, aplique em nossos corações a sua poderosa palavra. Amém, Jesus. Queridos, queridas, esta é a palavra daquelas que não é fácil de ouvir, não é fácil de praticar. Eu estava assim, quando estava estudando essa palavra, me veio na mente assim, essa seria uma coisa que acho que a maioria de nós Jesus, que essa era uma das coisas que a gente acharia melhor Jesus não ter respondido e continuar ali quieto e não responder a Pedro, mas Jesus disse para Pedro: não vos digo 7, mas até 70 vezes 7. Então, aí, todo o quadro muda de figura. E esta é uma coisa difícil, irmãos. Eu acho que de ser cristão, acho que é uma das coisas mais difíceis, é nós vivermos perdão, nós praticarmos perdão, nós exercitarmos o perdão, né? E, assim, quando Jesus disse 70 vezes 7, eu fico imaginando assim, ele não estava estipulando um número. Jesus sabe, assim, que o limite humano, ele é muito baixo. Então, digamos que um irmão, uma irmã, um praticante da palavra, ele tenha a força, né, extraordinária de perdoar alguém 30 vezes, que é um número assim que eu acho estupendo, né, porque não é fácil perdoar. Mas a gente, quando chega na 29ª, o mais amoroso dos irmãos, o mais manso dos irmãos, já deve estar com um porrete na mão para sentar na cabeça de quem ele já perdoou 29 vezes. Isso o mais amoroso, isso o mais manso. Então, Jesus não quis estipular um número. Também ele não quis dizer assim, olha, são 490 vezes. Quando chegar na 491 vezes, senta o porrete na cabeça do teu irmão, porque você já cumpriu a sua cota. Jesus quis dizer muito mais do que isso, né? Mais do que dizer um número para nós perdoarmos, mais do que dizer assim, é esse o número que você deve perdoar, não é 7, mas é 490, mais do que dizer isso, né? Ele está dizendo que deveríamos seguir à risca
o perdão que nós recebemos de Deus, praticando com nosso semelhante. Todos nós ficamos e todos nós estávamos instituídos da glória de Deus e veio Jesus nos salvar, perdoando todos os nossos pecados. E quando Jesus diz isso, ele faz uma parábola, né? Ou melhor, ele fala uma palavra que no capítulo 18 que nós lemos, né? Ele diz assim, e começando aqui no versículo de número 23, o reino do céu é semelhante a certo rei que quis acertar a conta com seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. É um dinheiro absurdo, irmãos. 10.000 talentos é um dinheiro absurdo, né? E eu queria fazer uma analogia com os irmãos assim. É a mesma coisa que algum de nós devêssemos à Receita Federal, inicialmente tinha uma dívida com o rei, né, com o governante. É a mesma coisa que nós devêssemos à Receita Federal, algo em torno de mais ou menos assim, 500 bilhões, sabe? 500 bilhões de reais. Um dinheiro absurdo, impossível de ser pago. Então, essa era a dívida, né? Uma dívida muito alta e não tinha como ser paga. E este homem, então, eu queria lembrar aos irmãos que nessa época o devedor ficava preso até pagar a dívida. Sua esposa, seus filhos eram vendidos, sua esposa, seus filhos vendidos, todos os seus bens vendidos. Isso ia batendo a dívida. E enquanto ele não chegasse no valor total da dívida, ele não era solto. Provavelmente ele morreria na cadeia, sem família, sem bens, sem nada, e morreria endividado. Nesse tempo era assim que se tratava um devedor, né? E este homem que devia esse bilhão, meio bilhão, ele ia chegar, ele foi, né, diante do rei, ele adorou, ele se humilhou, ele pediu perdão, ele pediu misericórdia, ele pediu que o Senhor tivesse para com ele graça, compaixão, que o Senhor perdoasse ele, que ele até pagaria, ele ia tentar, com certeza ele ia lutar para pagar essa dívida. E o Senhor perdoou a dívida dele, mandou soltá-lo e ele saiu. E aí, assim, pensem, meus irmãos, se nós tivéssemos recebido um perdão tão grande, o que você faria? Comemoraria, saltaria de alegria, ficaria feliz para sempre? E eu quero lhe dizer, você já recebeu esse perdão. E muitas vezes a gente não dá valor a esse perdão. Muitas vezes a gente não agradece por esse perdão. E muitas vezes fazemos até pior, fazemos semelhante ao que esse homem fez. Ele sai dali, depois de receber um perdão de uma dívida de meio bilhão de reais, ele sai dali, e aí ele encontra um colega de trabalho dele que lhe devia, presta atenção, irmãos, R$ 2. Ele foi perdoado em meio bilhão, e ele encontrou um colega de trabalho que lhe devia R$ 2. A comparação é mais ou menos assim, tá? Ele vai, pega no pescoço desse homem que lhe devia R$ 2, diz para ele, paga agora, senão eu vou mandar te prender e você vai ficar preso até que você pague tudo que você me deve. E o homem diz, tenha misericórdia, tenha paciência, me dê um tempo que eu lhe pago. E ele não deu esse tempo, ele levou esse homem à prisão e esse homem foi preso. Quer dizer, ele recebeu algo grandioso e não deu algo que seria insignificante, né? E aí,
começa o ensinamento, né? Depois dessa explicação, e aí, quando a gente chega aqui no versículo de número 30, diz assim: ele, porém, não quis perdoar, né? Antes não sou na prisão até que pagasse a dívida. Versículo 31 diz assim: vendo, pois, os seus conservos, e os servos juntamente com este homem, com aquele que devia R$ 2, aquele que foi perdoado no 500 milhão e que devia R$ 2, os que trabalhavam junto com ele se entristeceram muito e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Versículo 32. Está escrito assim: seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: servo perverso, perdoei toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Então, aí é uma pergunta. Tá? Propositalmente, eu quis começar a nossa reunião orando o Pai Nosso. Porque na oração do Pai Nosso, a gente, no versículo 6, capítulo 6, né, de Mateus, versículo 12, ele diz assim, ali há uma situação condicional que a gente fala com Deus. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu sou perdoado, né? Assim como eu sou perdoado, né? Perdoa, Pai. Assim como eu perdoo, perdão, desculpa. Assim como eu perdoo, também perdoe. Assim como eu perdoo a dívida de quem me deve, perdoa também as minhas dívidas. E a gente fala isso condicionalmente. E aí eu pergunto aos irmãos, de fato, sinceramente, nós temos exercido, nós temos praticado o perdão? Irmãos, eu quero ser muito sincero, tá? E realista. Eu acho que tem coisas que não são fáceis perdoar. Eu não acho que todo pecado é um pecado fácil de perdoar. Eu acredito que existam pecados difíceis de serem perdoados, difíceis da gente dizer a quem nos feriu, você está perdoado. A gente poderia enumerar alguns aqui, como traição, a morte de alguém, um parente nosso. Né? Eu imagino uma mulher que é violentada. Não é fácil perdoar, a gente sabe disso. Isso não é um pecado qualquer. Isso não é um pecado de, o irmão te deu e você não perdoa ele. Não que eu esteja classificando pecadinho, pecadão. Mas sejamos sinceros, há pecados mais difíceis de serem exercitados. Há pecados mais complicados, né? Porque ferem profundamente, machucam e criam cicatrizes, né? E as cicatrizes, mediante o olhar, vem a lembrança daquilo que a gente passou. Então, há pecados que não são fáceis de perdoar, mas Jesus é poderoso. Jesus é poderoso para te abençoar. Porque o próprio Pedro, o próprio apóstolo, ele disse, então acrescenta a minha fé. E quando a gente se encontra, se você, por exemplo, está em um momento de que você olha e diz assim, mas não tem como perdoar, eu não consigo perdoar. A palavra de hoje não está te colocando no inferno, não está entregando você à prisão e aqueles que vão te conduzir à prisão. Não, a palavra de hoje não é justamente o contrário disso. A palavra de hoje é para abrir as prisões. Porque quando a gente não perdoa, a gente está numa prisão, a gente fica dentro de uma prisão. A prisão da alma.
a prisão da tristeza, a prisão da lembrança daquilo que todas as vezes que você lembra, você se sente mal. E Jesus também quer tirar você dessa prisão, porque a falta de perdão nos coloca numa prisão. E é isso que Jesus quer que nós entendamos e praticamos. E Jesus quer tirar você da prisão. Apesar de reconhecer que tem pecados que não são fáceis. Perdão, microfone. Há pecados que não são fáceis de serem perdoados. Né? Existem coisas muito sérias. E aqui a gente não está sugerindo de nenhuma forma que todo perdão é por coisa mesquinha. Não é isso, não. Entenda, por favor. Me perdoar nesses momentos é algo que não é fácil nem natural. Então, aí, a gente precisa crer que Deus nos ajuda, que Deus nos abençoe, que Deus nos capacita, que Deus nos fortalece. E isso a gente precisa crer. A gente não pode sentar e dizer, isso não existe perdão. Perdão, você pode buscar, eu posso buscar. As coisas mais difíceis a gente deve buscar, porque a gente foi grandemente perdoado. E por maior que pareça o pecado de algum homem ou mulher, o nosso perdão é maior do que o pecado. Então, Jesus lança uma bomba, né? Quando ele está dizendo essa palavra, ele diz que versículo 35, ele diz assim, deixa eu ler o 34, né, antes. 34 diz assim, indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Quer dizer, aquele homem que foi grandemente perdoado, ele foi levado de novo à prisão. Isso que acontece quando a gente não perdoa. A gente entra numa prisão. Tá? E aí o versículo 34 diz assim, e indignado, seu senhor entregou aos atormentadores até que ele pagasse tudo o que ele devia. Olha o 35, irmãs. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Você pode dizer assim, mas quem fez isso não é meu irmão. Aqui dessa passagem, irmão tem o significado de nosso próximo. Alguém que a gente tem, de alguma maneira, uma amizade, enfim, alguma coisa, afinidade. E não é fácil, mas Jesus nos capacita. Assim também fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Então, a falta de perdão nos aprisiona. E as linhas de comunicação com Deus, elas são cortadas. Isso que é o pior. A gente fala e não é ouvido. Está escrito. Tá? Então, depois do Pai Nosso, lá em Mateus 6, versículo 14, o Pai Nosso vai até o 13, né? E aí o 14 diz assim, versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ontem a gente fala no 12, que me perdoa na medida em que eu perdoo, né? E aqui Jesus dizendo, porque se perdoardes, se não perdoardes, porque se perdoar os homens na sua ofensa, também vosso Pai perdoará você. Se você perdoar, você é perdoado. Aí no versículo 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, confirmando o que é o versículo 12, é condicional. Se eu não exercito dando aos outros, eu não recebo. Estão entendendo? E aí, para encerrar, porque as horas vão
rapidinho, avançando, Isaías 59, 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto. Quer dizer, quando a gente está em pecado, o rosto de Deus fica encoberto, para que vos não ouça. Então, a gente não tem uma linha de comunicação. Então, a falta desse perdão que a gente deve exercitar para com o nosso próximo, quando eu não faço isso, a minha linha de comunicação, qual é a minha linha de comunicação? A oração ela fica interrompida, a oração ela não vai chegar até a presença de Deus, e se não chegar, não vai ter nada, não vou ser ouvido, não vou ser atendido, não vou ser abençoado, curado, liberto. Então, não aceite que não preciso perdoar, porque eu fui muito magoado, eu fui muito magoado. Essa é a concepção humana que a gente muitas vezes abraça, né? Para dizer assim, eu não tenho pecado que eu fui ofendido, é muito grande. Maior é Deus, maior é o perdão que Ele te deu. Exercite, exercite, peça a Ele. Ele vai te dar força, você vai viver isso. E você vai ser abençoado, e você vai orar e Deus vai te ouvir. E você vai pedir e Ele vai te atender. Porque fiel é aquele que prometeu. Que Deus abençoe, sare todos os nossos corações, todos os nossos sentimentos, que apague toda ferida e que tire toda cicatriz, né? De machucaduras que a gente já viveu por essa vida. Acredito que tem irmãos e irmãs aqui que são verdadeiros heróis e verdadeiras heroínas de ter passado por tantas coisas difíceis e estar aqui em pé. E falta tão pouco para que a bênção de Deus seja completa na sua vida. Caminhe mais um pouquinho. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Receba o afeto de Deus, o carinho de Deus, o abraço de Deus e do perdão de Deus. Em nome de